Olá, está começando mais um TVT Entrevista. Pesquisa feita pelo Instituto Pro Literatura aponta que quase metade da população brasileira não tem o hábito pela leitura e que 30% nunca comprou um livro. Diante desses índices, somado ao advento dos livros digitais, os impressos estão sendo deixados de lado e muitas livrarias do país estão fechando as portas. Nossa reportagem foi às ruas de Ribeirão Preto questionar se a população se interessa pela leitura. E a resposta de alguns não foi das melhores. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor e escritor Luiz Puntel. Puntel, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Em relação a esses números que nós apresentamos há pouco e também a participação dos telespectadores aqui no TVT, por que falta interesse na leitura no Brasil? Na verdade, é uma tradição nossa. Aliás, nós temos 200 anos. Se você pegar de 1800 até agora, 1800 quando Dom João VI veio para o Brasil e o Brasil se tornou capital do Império Português, nós não tivemos incentivo não havia nem imprensa no Brasil até 1808, quando Dom João VI chegou. Ele que traz uma série de novidades, uma série de avanços tecnológicos até. Mas então são 200 anos, e nesses 200 anos nós não temos essa tradição de leitura como tem os europeus, como tem, por exemplo, os americanos. Só para dar um dado, um fato, um flash, eu me lembro, por volta de 1980, se você tirasse no Brasil uma edição de 3.000 exemplares, o editor te parabenizaria, ele te telefonaria, essa palavra não existe mais hoje, né? Ele te telefonaria, te parabenizando e perguntaria, você não tem um outro trabalho, um outro texto? E nesse mesmo tempo, nos Estados Unidos, um autor desconhecido como era o Márcio de Souza, o amazonense Márcio de Souza, ele publica um trabalho nos Estados Unidos e tira uma tiragem, um exemplar de 25.000 exemplares. Ou seja, olha a diferença como é gritante. Já era gritante naquela época. Então falta incentivo, falta fazer com que os jovens leiam, seja no digital, como se falou na reportagem, seja também no livro físico. E o que você acha que deve ser feito para aumentar o número de leitores no Brasil? Então, eu acho que para aumentar o número de leitores é toda uma questão até familiar, porque nós não temos o costume de ler em família. Raramente, eu como professor, trabalhando com alunos há 35 anos, eu sempre senti isso. E senti muito mais porque eu escrevi uns livros, né, na literatura juvenil. Então você vê essa falta de incentivo na família, você vê essa falta de incentivo na própria escola, no nosso universo escolar também. Você tem muita leitura de livros no ensino fundamental, mas quando você chega no ensino médio, você não lê mais, você lê apostilas, você lê o resumo do resumo. E as universidades pedem o quê? As universidades pedem uma carga excessiva de livros, e que eu costumo dizer isso e isso dói, mas é verdade. A universidade mente que está pedindo leitura. Estou pensando na USP, estou pensando na FUVEST, estou pensando também na Unicamp, né? As duas têm 10 livros cada. Então, é impossível que um jovem vestibulando, tendo que dar conta da sua carga horária de trabalho, de matérias, tenha tempo suficiente para ler 20 livros se ele for prestar às duas universidades. Então, você nota que já não temos tradição de leitura e ela se perpetua. E como a falta de interesse pela literatura afeta a vida do brasileiro? Afeta muito, porque sem leitura você não tem a interpretação do universo à sua volta. E aí, com a questão ainda mais recente da tecnologia e a sociedade imagética que nós vivemos, as notícias nos chegam por imagens.
não chega por texto. Aliás, se você tem hoje no Facebook, se você tem hoje no Instagram ou em qualquer desses aplicativos, se você tem um texto muito grande, nós dizemos assim, é um textão, não dá para ler. Né? A leitura no celular fica inviável. Agora, eu não estou dizendo aqui que o livro digital seja ruim ou que o livro físico seja ruim. Não, é apenas uma questão de suporte. Houve uma migração do físico, do papel, do impresso, que, aliás, durou por muito tempo. Desde 1460, quando o Gutenberg faz os tipos móveis e começa a fazer o livro seriado, podemos dizer assim, não copiado como era até então, você tem livros, ele tirou 300 exemplares da Bíblia em alemão e hoje ainda perduram 40 desses exemplares. Então, uma das primeiras coisas que houve em série, nós falamos muito de série televisiva hoje, né? Mas foi o livro. E o livro, então, se disseminou de uma maneira muito rápida e perdurou durante esses 500 anos. Se ele está hoje migrando para outra plataforma, eu entendo que é simplesmente uma migração que os nativos digitais, como muitos de vocês, que nasceram depois de chegar o digital, já no século XXI, né, praticamente, já veem o livro de outra maneira, os e-books, né, e aí todos os textos. E é lindo falar que a internet propicia a leitura, e uma leitura muito prazerosa, que eu que pesquiso muito na internet. Outro dia eu estava lendo, e não acharia isso no Tesouro da Juventude de antigamente, ou nas enciclopédias de antigamente. Eu estava lendo uma carta do José de Alencar, endereçada ao Machado de Assis, apresentando um jovem poeta baiano chamado Castro Alves, e dizendo ao Machado de Assis, senhor Machado de Assis, por favor, faça a apresentação deste jovem poeta, que ele está indo para São Paulo estudar Direito, está passando aqui pelo Rio de Janeiro. Então, uma carta linda, longa, como eram as cartas, né? Muito longas. E por quê? Porque tinha-se mais tempo para escrever, não tínhamos televisão, não tínhamos toda a digitalidade que nós temos hoje, que acaba nos consumindo também. Né? A informação acaba nos consumindo. Então, fazer essas pesquisas na internet, ter a oportunidade de ler uma carta do Fernando Pessoa para o Casais Monteiro, explicando a origem dos heterônimos, essa carta existe, está na internet, a gente pode ter acesso, porque existe a internet, nesse sentido eu acho muito positivo. É só saber o que procurar, né, no veículo. O senhor comentou que a internet fornece uma amplitude, uma variedade muito maior e mais fácil de se encontrar a literatura. Eu queria saber se os livros físicos são mais importantes que os digitais. Não, eu diria que são dois momentos apenas. O físico, eu, que venho do tempo da máquina de escrever, até hoje me espanta muito essa questão toda dos aplicativos que vêm numa velocidade e quando você fala, por exemplo, em e-mail, já fica um negócio e-mail. Outro dia alguém me perguntou, o que é isso mesmo? Porque nem e-mail você manda mais, lógico que nas empresas sim, lógico que, mas os alunos, eles usam muito o WhatsApp, né? E as plataformas como Instagram, Facebook, etc. Então eu acho que eu sou ainda do tempo de cheirar livro. Então para mim, na minha idade, com 70 anos, eu valorizo o livro impresso, porque eu posso anotar, eu posso retornar. E quem está nos vendo agora diria, mas com o livro digital também é possível fazer isso? Anotar, aumentar a fonte, não é? Selecionar um determinado trecho. Então eu não vejo diferença, mas prefiro o que você vai na livraria comprar, embora as livrarias estejam fechando, né, por falta justamente do acesso do livro. E não só as livrarias, hein? Fechando também até agências de correio. Fecharam 2 agências de correio recentemente. Por quê? Porque as pessoas não têm mais a demanda da carta, como tinha antigamente. Eu falava ainda ontem para os meus alunos, comentando a carta do José de Alencar para o Machado de Assis e comentando também a carta do Fernando Pessoa para o Casais Monteiro e explicando a gênese dos heterônimos. Eu estava dizendo a eles justamente isso, né, que não se escreve mais carta. Então, carta do Einstein, carta de reis, rainhas,
cartas de amor, né, que muitas pessoas velhas ainda guardam, vai desaparecendo porque o digital não tem a possibilidade de guardar esse portfólio todo de comunicação. Ainda no incentivo à leitura, eu vou falar por mim, eu comecei a ler gibi, por isso que eu comecei a me interessar pela leitura. E a gente está nesse universo de super-heróis, e esses super-heróis vieram dos gibis para ir para o cinema. Na sua opinião, os gibis são importantes para o início da leitura de um jovem, de uma criança? E, em segundo lugar, o cinema tem atrapalhado a leitura ou os dois andam juntos? Eu acho que ele atrapalha a leitura, mas ao mesmo tempo é outra mídia, é outra possibilidade. E o cinema é um negócio mágico também. Se você tiver um bom diretor, tiver dinheiro para fazer uma boa produção, eu entendo que é outra linguagem. Eu entendo, não é uma outra linguagem. A linguagem cinematográfica é diferente da linguagem verbal, né, do código linguístico simplesmente, das palavras num livro. Você pega um livro que nem 1984 de George Orwell e a transposição para o cinema ficou muito bom, ficou uma maravilha. Se você pega, por exemplo, o que os vestibulandos estão estudando esses 2 anos, Minha Vida de Menina, de Helena Morley, que também tem o diário dela e foi transposto para o cinema, são 2 linguagens diferentes, mas que se conversam, que se coadunam, que há uma coesão. Quando se faz isso, realmente fica ótimo. O que é ruim é quando você tem o cinema, o filme, mas o filme foi adaptado e desmereceu o processo de criação daquele... Quando, por exemplo, Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o que fizeram com o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas ficou ótimo, ficou maravilhoso. Ficou o mesmo diapasão, vamos dizer assim. Na sua opinião, o que é preciso agora para reinventar as livrarias? Reinventar as livrarias, eu não sei se vai dar para reinventar as livrarias, porque você tem um processo de migração para o digital e as livrarias precisam também se digitalizar, vamos dizer assim. Ou seja, você não vai ter o livro físico, mas você vai ter que se recriar em termos de produtos que possam ser distribuídos, que possam ser vendidos, comercializados, como qualquer coisa que está acontecendo de transformação muito rápida, né? Não só no mundo da livraria, da literatura, mas no mundo da medicina, por exemplo, no mundo da advocacia. Outro dia eu fiquei sabendo que na China você entra numa caixa, ele te escaneia o teu corpo inteirinho, você sai dali já com o remédio que você tem que tomar. Ou seja, cadê a função do médico? Cadê a função... É tudo coisa muito, muito nova. Veja a questão dos drones, né? Sim. Você tem, por enquanto, umas centenas de drones. Daqui a pouco você vai ter milhares e milhares de drones. Eu estava lendo uma matéria sobre as 10 futuras profissões diferentes que nós vamos ter já. E uma delas era justamente isso, engenheiro de tráfego multidimensional. Ou seja, vai ter sofá voando, vai ter drones voando, como a gente já sabe disso, e o tráfego aéreo vai ficar precisando de sinais, de maneira de organizar essa bagunça toda. Bom, Theo, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. A gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no TVT. Muito obrigado a vocês pelo carinho do convite e foi um prazer estar aqui. O TVT Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!